Bom dia, turminha! Vamos para a nossa aula de hoje, quarta-feira, e nós vamos continuar a nossa última aula de matemática. Não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula de matemática vocês cortaram, as fichinhas com as dezenas e com as unidades, tudo bem? Vocês vão precisar dessas fichinhas para a atividade de hoje também. Então pega aí as fichinhas e peguem o livro de vocês também e abram ele na página 56, que foi onde nós paramos. Na página 56, nós paramos na letra G. Então, nós vamos direto para o exercício número 3, tá legal? Que tá falando o seguinte: pegue estas duas fichas de sobreposição. A ficha do 80 e a ficha do 7. Então, procura aí na fichinha de vocês a ficha do 80 e do 7. Vou procurar a minha também aqui. Pronto, achei. Ficha do 80... que é a minha dezena exata, e a ficha do 7. E aí, o livro vai pedir pra gente fazer a atividade. Tá assim, ó. Forme todos os números possíveis usando apenas uma ou as duas fichas. Pessoal, você vai pegar essas duas fichas e vai formar quantos números você conseguir com elas duas. Só pode ser com elas, com essas duas fichas. Então, você consegue botar na frente e vai formar o número 780, se você quiser. Você pode botar uma por cima da outra e botar o número 87. Você pode colocar aqui no final. E aí você forma o número 807. Você pode, não sei, pode tampar o 0 e fazer 78. Dá para fazer um monte de número. Vocês vão ficar mexendo com ela e formar o máximo de número que vocês conseguirem. Depois, você vai colocar os números que você formou dentro desse quadrado e vai passar para a próxima atividade, tá bom? Na próxima atividade, vai ser assim: pegue as fichas numéricas de sobreposição e componha esse número e escreva-os por extenso. Então, você vai precisar da ficha do 40 e da ficha do 2, tudo bem? Ficha do 40 e da ficha do 2. Se eu contar 40 mais 2, eu formo que número? 42. Vocês vão colocar o número 42 aqui e vai escrever por extenso. Então, você vai escrever o número. Além de colocar o número 42, você vai escrever ele do lado, 42. Isso você vai fazer com cada uma dessas. Você vai passar para a página 54 e você tem o número 76, o número 69, tá legal? Você vai escrever o número do lado usando um númerozinho. E depois você vai escrever por extenso, usando as palavras, tudo bem? Com todos esses números. Depois, pegue estas 4 fichas de sobreposição. Então, você vai precisar pegar a ficha do 10, a ficha do 70, a ficha do 5 e a ficha do 4. E você vai fazer várias combinações também. Só que aqui é o seguinte: você só pode usar ficha rosa com ficha amarela, ficha rosa com ficha amarela. Não pode usar as duas com a mesma cor, tá legal? E vocês vão formar vários outros números que você vai escrever dentro desse quadrado. Tudo bem? Por último, vocês vão escrever para mim por extenso os números dessas duas fichas juntas. Exemplo, na letra A. Ficha 10 mais ficha 2. Vai formar que número? 12. Aí você vai escrever para mim aqui, 12. Ficha 10 mais ficha 6. Vai formar que número? 16. Você vai escrever para mim aqui, 16. Escrever mesmo, tá, turminha? Não é para colocar só o númerozinho do lado. É para escrever usando as palavras. Tá legal? Todos esses. E por último, nós temos um desafio. Esse desafio não é tão fácil, tá? Então, vai precisar, talvez, se vocês não conseguirem sozinhos, da ajuda do papai e da mamãe para ajudar vocês a pensarem qual é a resposta desse desafio. Tá legal? Então, vamos ler para a gente tentar entender junto. Que número eu sou? Ocupo 2 lugares. Então, se ele ocupa 2 lugares, eu já sei que tem unidade e que tem uma dezena. Então, já sei isso. Que é um número que tem unidade e dezena. Tudo bem. Por enquanto foi. Vamos lá. Na unidade, sou meia dezena. Pessoal, quanto é uma dezena? Uma dezena
Então, a metade, meia dezena, vale quanto? E aí tá falando, ó. Na unidade eu sou meia dezena. Então aqui, na unidade, ele é meia dezena. E você vai colocar a meia dezena aqui. Quanto é a meia dezena? Você vai colocar aqui, na unidade. Vamos descobrir que número que dá na dezena, né? Então tá. Sou meia dezena. E na dezena, sou a soma de 3 unidades e 5 unidades. Então, aqui na dezena, ele é a soma de 3 mais 5. Quanto dá 3 mais 5? É o resultado daqui, ó, da dezena, do número que vai ficar na dezena. Descubra e mostre quem sou utilizando as fichas numéricas de sobreposição. Então, turminha, vocês vão ter que descobrir para mim qual é o número desse desafio, que número ele se tornou, que número ele virou. O número que eu fico na minha unidade, o número que fica na minha dezena. Se eu juntar, eu formo um número, que é o número do desafio. Eu não vou dar a resposta desse desafio aqui, eu vou colocar lá no grupo para vocês tentarem e mandarem para mim lá no grupo. Eu quero ver essa atividade de vocês. A criança que terminar de fazer essa atividade, tira uma foto dela e posta lá no grupo pra gente ver se você acertou ou se você não acertou. E outra, gente, quem não acertar, não tem problema nenhum. Mas eu só vou colocar a resposta desse desafio lá no grupo. Tudo bem? Pra ver quem é que tá fazendo e quem não. Então, a nossa aula de hoje para por aqui. Um beijão pra vocês e amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Tchau!